E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que traz uma novidade nessa temporada, que são os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro, e agora também os melhores momentos de todos os confrontos da Copa do Brasil, né? Nesse meio de semana temos Cruzeiro e Fluminense e várias outras partidas pelas oitavas de final. Acabou a partida, pode ir lá no aplicativo do OneFootball que tem os melhores momentos de todos os jogos em HD. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro perdeu no sábado de manhã por 1-0 para o Guarani, foi realmente uma atuação muito ruim lá em Campinas, a gente já falou bastante sobre isso na live após a partida, né? E o Cruzeiro precisa de um nível de jogo muito melhor nas próximas partidas, não pensando especificamente no jogo de amanhã contra o Fluminense, que é óbvio, né? Mas também nas próximas partidas de Série B. A gente precisa voltar a ganhar logo para não deixar que isso se torne uma crise, uma instabilidade, né? E olhando para a tabela, a nossa situação continua bem positiva. Nós estamos na ponta com 38 pontos após 17 rodadas, 4 a mais que o vice-líder Vasco. A diferença para o primeiro time fora do G4, que no momento é o Sport, caiu para 13 pontos. O técnico Paulo Pessolano avaliou que a queda de desempenho do time veio por causa da sequência de partidas e do desgaste físico, mas disse estar tranquilo e confiante nos jogadores, que é muito difícil ganhar todos os jogos, mas agora é descansar, melhorar o posicionamento e saber lidar com o momento. Foi a primeira vez nessa Série B que o Cruzeiro passou 2 rodadas sem conseguir uma vitória, né? E por isso eu até entendo aí parte desse desespero de muitos torcedores do Cruzeiro, especialmente nas redes sociais, né? Que são um terreno aí que o pessoal acaba sendo muito 880, né? Ou o time é bom demais, ou o time é uma grande porcaria. Mas a verdade, gente, é que se desesperar nunca ajudou ninguém, tá? Foram 2 atuações ruins? Sim, mas a gente deve lembrar que contra o Ituano aquele empate passou muito por causa dos erros de arbitragem também, né? Aquela linha ridícula lá anulando um gol do Edu e, enfim, vários outros erros cometidos pela arbitragem durante o jogo que acabaram pesando pra gente só empatar. Já contra o Guarani a gente realmente jogou muito mal. Ficou aquele questionamento lá se a bola entrou ou não entrou, mas a grande verdade é que se entrou ou não, não vai fazer diferença nenhuma, né? Seria 1-0 ou 2-0 pro Guarani, o Cruzeiro não teve uma boa atuação. E só um detalhe, tá? O tal ângulo que mostra, vejam só como a bola entrou, aquele ângulo também não esclarece nada, tá? É impossível a gente cravar se aquela bola entrou ou não, que seria ali o gol do Lucão do break, né? Mas no final das contas, gente, não faz diferença nenhuma. Os nossos erros contra o Guarani ficaram evidentes, né? Mais uma vez nós tivemos boas possibilidades de finalização e acabamos desperdiçando ali no primeiro tempo, uma com o Breno, outra com o Edu. Na etapa final foi muito mais na base do abafa, de um desespero do que qualquer coisa, porque a gente realmente não conseguia achar espaço. E defensivamente, de novo, nós tomamos um gol em que ficou todo mundo olhando a bola e ninguém marcando os adversários, assim como já tinha acontecido contra o Ituano, né? É ter tranquilidade, é corrigir os erros e fazer muito melhor daqui pra frente, tá? Mas não precisa ficar relembrando temporadas anteriores, trazendo esses traumas de volta. Eu entendo que muitas vezes isso apareça, mas o momento do Cruzeiro hoje é completamente diferente do que foi nas últimas 2 temporadas. Prova de que a torcida tá fechada com o time é que mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo dessa terça-feira, 9 horas da noite, contra o Fluminense. Partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como nós perdemos por 2-1 no Rio, qualquer vitória nossa por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. E é importante lembrar que não tem critério de gol qualificado, tá? O gol fora de casa não vale mais. Então 1-0 para o Cruzeiro leva para os pênaltis, assim como 2-1, 3-2 ou qualquer vitória nossa por 1 gol de diferença. Para a gente se classificar tem que fazer 2 gols de diferença, o que, convenhamos, é muito difícil, né? Até considerando a qualidade do adversário. Empate ou vitória do Fluminense, obviamente, classifica os cariocas. E todo mundo sabe que o Fluminense é de fato favorito por ter um elenco tecnicamente muito melhor que o nosso. Eles vêm num excelente momento, né? Inclusive 5 vitórias consecutivas. Uma delas aquele 2-1 contra a gente na partida de ida. Teve aí despedida do Fred, não sei o que. O Fábio catou pra caramba aí nesse final de semana. Tá tudo uma maravilha pro Fluminense. E vocês sabem o que isso significa pro jogo de amanhã? Absolutamente nada.
tá? É outro jogo, é outra competição, é um confronto 90 minutos, quem for mais competente vai ganhar. O Fluminense é melhor? O Fluminense é melhor. E quantas vezes a gente viu o time pior vencendo no futebol? Isso acontece toda semana, todo final de semana, de 2 em 2 dias. Enfim, gente, futebol não se ganha nem se perde de véspera, tá? E parafraseando, né, aquele comentário lá do maluquinho lá no filme Meu Nome Não É Johnny, ex é grande, mas nós é ruim, né? No caso, grande por grande, o Cruzeiro é maior que o Fluminense, mas vocês entenderam o espírito da coisa. Eles são melhores? Sim, mas nós somos plenamente capazes de vencê-los. E acho até bom que a gente tire um pouquinho da pressão, né? Porque normalmente o Cruzeiro joga contra todo mundo na Série B com o peso de ser o protagonista, com a obrigação da vitória. Nesse caso contra o Fluminense não é bem assim. A gente precisa da vitória para se classificar, obviamente, mas o favoritismo é deles. O nosso papel na Copa do Brasil já foi cumprido. Nós estamos pegando agora um time de Série A que tem um orçamento inúmeras vezes mais alto que o nosso, e se eles sucumbirem ao Cruzeiro, vai ficar muito feio para eles, tá? Então vamos fazer o nosso, vamos ter confiança no que a gente sabe fazer, nos nossos jogadores, sabendo das nossas limitações, mas é futebol, gente. Vamos jogar bola, vamos tentar, a torcida apoiar, fazer de tudo para que o time consiga essa vitória. Se porventura a gente não classificar, foda-se também, o nosso foco é na Série B, mas que dá pra gente passar, dá. O jogo marcará o retorno do goleiro Fábio ao Mineirão para enfrentar o Cruzeiro pela primeira vez naquela que foi a sua casa por tantos anos. E muita gente se pergunta qual vai ser a reação do goleiro ou qual deve ser a reação da torcida do Cruzeiro em relação a ele. E sinceramente eu acho que não existe um comportamento padrão ideal por parte da torcida, tá? Isso é uma coisa muito individual, cada um tem a sua forma de enxergar a situação. Tem gente que vai querer fazer homenagem, tem gente que vai querer xingar o Fábio e tudo mais. Eu particularmente acho que a coisa mais inteligente pra gente fazer é não fazer nada, é tratar o Fábio como apenas mais um adversário. Na minha cabeça é absolutamente bizarro você sequer cogitar a hipótese de fazer uma homenagem para um jogador adversário num duelo decisivo de Copa do Brasil. Isso não existe. Ele é um adversário, ele é, naqueles 90 minutos e possíveis pênaltis, ele é um inimigo. Então não tem essa de elogio, de bater palma, de cantar o nome. Para mim isso aí seria fora de cogitação. Agora, não vejo necessidade também de ficar xingando o cara, vaiando, nada disso. Até porque se vocês olharem o histórico do Fábio contra o Vasco, né, e ele saiu obrigado do Vasco na justiça, a torcida do Vasco odeia ele, o Fábio costuma jogar muito bem quando é confrontado, né, contra o Vasco, especialmente lá em São Januário, e isso acaba motivando ele. Eu acho que a gente nem aplaudir, nem vaiar é a melhor coisa que poderia ser feita. E falando sobre o nosso time em si, desfalque certo, a gente tem dois, né, o Neto Moura não pode jogar a Copa do Brasil porque já atua pelo Mirassol, e o Giovani foi expulso na partida de ida, então, obviamente, cumpre suspensão nesse jogo. Quais são aí os prováveis substitutos? Imagino que o Felipe Machado e o Adriano disputem essa posição no meio, podendo inclusive jogar os dois e sair um dos três ali da frente, é uma possibilidade que o Pessolano até ensaiou nas últimas rodadas, mas enfim, acho que o Felipe Machado ele é mais reserva do Neto Moura do que o Adriano aí na cabeça do Pessolano, mas enfim, acho realmente muito difícil a gente ter certeza. Na ala direita, o mais provável é que jogue o Léo Paz, e tomara que jogue bem melhor do que fez contra o Guarani, né, porque foi uma atuação nível Rômulo. O Bidu, que ficou de fora desse último jogo porque não podia enfrentar o Guarani, também volta à titularidade na ala esquerda, tomara que faça um grande jogo, assim como o Luvanor, que cumpriu suspensão contra o Guarani, está de volta e provavelmente estará ali compondo o ataque ao lado do Edu, possivelmente com o Daniel Júnior, enfim. Sobre o Rafa Silva, ele voltou a treinar, então tem uma possibilidade dele ser relacionado para o jogo, mas isso não dá pra gente cravar também. Temos que esperar a divulgação da lista dos atletas que estarão então relacionados, que deve acontecer hoje mais tarde à noite. A respeito das contratações, a gente deve lembrar que esses jogadores só poderão ser registrados no BID a partir do dia 18, né? Então eles não estão disponíveis nem para o jogo contra o Fluminense, nem para o jogo do final de semana contra o Novo Horizontino, mas o Bruno Rodrigues e o Luiz Felipe já estão treinando na Toca da Raposa. E a situação do Fernando Henrique, o volante que viria emprestado para o Grêmio, segue indefinida, tá? O Grêmio realmente parece que roeu a corda, não quer mais liberar o jogador para cá, o staff do jogador tá fazendo pressão porque quer que o Fernando Henrique venha para o Cruzeiro, mas até agora não tem nada definido, e se não tem documento assinado do empréstimo para o Cruzeiro, como não tem, o Grêmio pode sim voltar atrás e desistir do negócio, tá? Apareceu agora a hipótese dele ser emprestado para algum time que joga Série A, papo de Juventude, papo de Cuiabá,
Vamos aguardar, mas provavelmente o Fernando Henrique não vai ser jogador do Cruzeiro. Já o Marquinhos Cipriano desembarcou hoje em Belo Horizonte para fazer os exames médicos e, se tudo der certo, assina contrato de empréstimo por 1 ano. Em entrevista ao Samuel Venâncio, ele citou o Ronaldo como fator decisivo para sua vinda para o Cruzeiro. Saíram umas notícias na imprensa espanhola, mais especificamente no diário AS, da possibilidade do Marquinhos Cipriano se tornar jogador do Valladolid, tá? Lá eles falaram que ele seria jogador em definitivo do Valladolid e emprestado ao Cruzeiro, coisa que não me parece proceder. Mas existe uma hipótese que eu realmente não descarto do Marquinhos Cipriano vir para o Cruzeiro agora, jogar no Cruzeiro até o final do ano e em janeiro do ano que vem ir para o Valladolid. Até porque ele está num processo para tirar a cidadania italiana, né? E nesse momento, se ele fosse jogar no Valladolid, ele seria um atleta que conta como estrangeiro. Como o Ronaldo é dono dos dois clubes, eu realmente acho que essa é uma possibilidade bem realista, tá? O Marquinhos Cipriano vem para o Cruzeiro, nos ajuda aqui nessa temporada e, dependendo do que ele fizer por aqui, ele pode se transferir para o Real Valladolid na temporada que vem, seja no início do ano ou seja no meio da temporada. Isso aí é uma hipótese que foi levantada pelo Diário AS e, pensando aqui, faz sentido, especialmente pelo lado do jogador. Até porque ele deixou bem claro que ficou muito satisfeito com o projeto que foi apresentado para ele, né? Mas a gente não sabe qual é o projeto que foi apresentado para ele. Se ele tem interesse em jogar por muitos anos aqui no Cruzeiro ou se enxerga o Cruzeiro como uma etapa para voltar ao futebol europeu. Isso realmente é algo que nós não vamos ter a resposta por agora, provavelmente, tá? Mas é uma hipótese. Fato é que o Marquinhos Cipriano está chegando, vai fazer os exames e será jogador do Cruzeiro até o final dessa temporada. Tomara que nos ajude na Série B. E no ano que vem, a gente vê. Com relação às saídas, o meia Marco Antônio rescindiu o contrato com o Cruzeiro nessa segunda-feira e tem como provável destino o Goiás. No profissional foram 23 partidas, sendo 6 como titular e 1 assistência. É fato que no profissional o Marco Antônio não foi o mesmo jogador que tinha sido na base do Cruzeiro. Ele não conseguiu ser, parte por questões físicas, parte por falta de oportunidade. E quem fala que ele teve chances, vocês vão me desculpar, mas em 2 anos e meio o cara ter 6 jogos como titular, isso não é ter oportunidade, isso é ter momentos no time. Ele não conseguiu agarrar, isso é fato. Como o contrato dele ia só até o final do ano e o jogador não seria aproveitado pelo Pessolano, tá rescindindo, deve jogar no Goiás. Que seja feliz na sequência de carreira e eu espero que o Cruzeiro tenha mantido pelo menos algum percentual dos direitos econômicos, né? Porque vai que ele consegue explodir em outro lugar para que a gente possa receber uma grana no futuro. Então, que o Marco Antônio seja feliz, se não ia jogar aqui, que vai jogar em outro lugar. E para fechar, o Globo Esporte traz a notícia do fim do imbróglio por Vitor Roque. A Justiça confirmou a rescisão contratual e determinou o valor a ser pago ao Cruzeiro. Dos 24 milhões da multa rescisória, o nosso clube terá direito a apenas 10 milhões e 800 mil reais. O América fica com 8 milhões e 400 mil e o resto é do próprio atleta. Esse valor é uma piada, você perder um jogador de 17 anos absolutamente talentoso, com um potencial imenso, por um valor que na conversão é aproximadamente 2 milhões de euros, é realmente ridículo, tá? É uma péssima negociação. Eu sei que o Cruzeiro não queria vendê-lo, que ele saiu por causa da multa, que o empresário André Cury não quis renovar o contrato. Eu sei de tudo isso, mas o Cruzeiro lá atrás deveria ter feito um contrato melhor que resguardasse o clube com uma multa mais alta do que esse valor patético, até considerando o fato de que a gente ficou com menos de 50%, né? A gente ficou com aproximadamente 45% da multa rescisória, porque tinha parte do próprio atleta e tinha parte do América também, tá? Então, assim, realmente o erro para mim, como eu já falei lá atrás, no momento que o jogador saiu daqui, foi da gestão do Sérgio, que pagou para ele um salário muito baixo. O Vitor Roque não era um jogador comum. Você não tem que pagar 30 mil, 40 mil, 50 mil para todos os jogadores que mostram potencial. Mas o Vitor Roque era claramente um jogador diferenciado e a prova disso é o Cruzeiro ter roubado ele do América da forma que roubou. E agora recebeu o pagamento, né? Tirou o moleque do América lá atrás, agora se ferrou também. O Atlético Paranaense tirou ele do Cruzeiro por um valor que no futebol profissional é considerado uma ninharia, tá? E o que me deixou mais puto nessa história ainda foi a diretoria do Cruzeiro, né? Não, a gente tá muito seguro e tal, de que a gente vai receber um valor maior. Aí nessa sentença que saiu, o pedido do Cruzeiro era para aumentar o valor da multa de 24 milhões para 27 milhões. Não, mas que grande bosta, hein? Não ia dar nem R$1 milhão a mais, velho, sabe? Então, assim, ó, tudo nessa história foi bizarro, perdemos o jogador, se ferramos, né, como já diria o outro. Vamos focar no campo e bola, nessa partida contra o Fluminense mesmo, porque tudo que envolve essa história do Vitor Roque me deixa
desanimado, viu? Porque a gente perdeu um cara que poderia nos ajudar demais em campo e render uma grana violenta por um valor ridículo. Assim, realmente, velho, foi tudo errado nessa história aí. Dá até um trem ruim aqui no estômago. Vamos em frente. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!